Eu vou fazer uma leitura de um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, muito conhecido de todos, conhecido dos cristãos e também conhecido de amigos que não são cristãos. É um texto que fala do amor, muito utilizado em casamentos, mas eu gostaria de trazer aqui uma abordagem, não é diferente, na verdade ela é bem ortodoxa, ou seja, ela é bem dentro da doutrina. E o que a gente tem ouvido por aí, na verdade, são abordagens diferenciadas, tentando deturpar aquilo que é a revelação do amor de Deus. Então eu vou fazer uma pequena leitura e vou trazer essa palavra para os nossos amigos aqui presentes e especialmente para vocês aqui. O texto diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, poderosa. Que o teu Santo Espírito penetre em nossos corações nessa tarde, para que sejamos alcançados por ela e tenhamos um encontro poderoso com o verdadeiro amor, que o amor que é revelado nela é o amor do Senhor por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto aqui nos ensina muitas coisas. Eu não posso gastar todo o tempo da cerimônia falando disso. Eu encorajo os irmãos que procurem uma igreja aos domingos de preferência. Lá vocês vão saber um pouco mais sobre o amor. O que dá para a gente fazer aqui é um resumo. E o resumo desse amor é simples. Está previsto em João 3,16, em que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E aí eu vou para 1 João, para somar com esses textos aqui. 1 João 4, se o meu celular me ajudar. 1 João 4, 7 e 8. Que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Veja bem, o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, com essas afirmações, eu posso agora esclarecer um pouco sobre o que estamos estudando em 1 Coríntios 13. Pelo que a gente leu aqui, pela fala de Jesus a Nicodemos, dizendo que porque Deus amou o mundo, então a expressão do amor, a revelação do amor vem de Deus, e também pela fala do apóstolo João, muito tempo depois de Jesus ter dito isso, alguns anos depois, umas décadas depois, e João preocupado com a igreja, ele vai falar que devemos nos amar uns aos outros, irmãos em Cristo, porque somos e já fomos alvo desse amor. Possamos, Esther. O amor de Deus, ele é que revela e nos dá condições de amar. Se nós não temos esse amor de Deus em nossa vida,
nós não podemos completamente, plenamente ou perfeitamente amar. Nós vamos amar de forma imperfeita, incompleta, porque nós somos imperfeitos e incompletos. Quem nos condiciona e nos torna capazes de sermos perfeitos no amor é aquele que primeiro nos amou. Por isso que nós vimos esse texto, por isso que João vai falar preocupado com os irmãos da igreja, dizendo: amem-se uns aos outros, vocês é que podem, porque vocês receberam esse amor, vocês creem nesse amor. E ele explica: quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a expressão perfeita do amor, e essa expressão está no texto que eu falei, em que Deus amou o mundo e que deu o seu Filho. Para todos? Não. Para todo aquele que crê. Então o amor só está com aquele que crê. E aqueles que não creem são convidados a amarem de maneira perfeita, mas primeiro tem que crer no Senhor. Tem que passar da morte para a vida. Esse é o sentido. E agora eu posso falar com vocês sobre esse texto aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens, Paulo está falando também para a igreja. É muito utilizado em casamentos. Às vezes é tão utilizado em casamento que o pessoal pensa que Paulo estava falando para marido e mulher. Paulo não estava falando só para marido e mulher. Paulo estava falando para todos aqueles que creem em Deus e assim reconhecem em Deus o amor e podem exercer esse amor em qualquer situação, o amor ao próximo. E esse próximo não é o irmão da igreja, esse próximo é qualquer pessoa, da igreja ou não, de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer opção de vida e até mesmo opção sexual que seja. Mas essa pessoa, ela também é alvo do nosso amor. Quando Jesus fala para amar ao próximo, é um amor específico, um amor em que você olha para ele e vê que ele é o seu semelhante. Jesus também ensina, e a coisa vai ficando mais difícil, que ele ensina a amar também o inimigo. E amar o inimigo é amar aquela pessoa que deseja o seu mal, que deseja te destruir, que se possível te mataria. E amar esse inimigo é uma capacidade que só vem de Jesus, porque nós todos aqui éramos inimigos dele, inimigos de Deus. E aqueles que mataram Jesus no tempo dele eram todos inimigos dele. Ele amou aquelas pessoas. Amar inimigos não garante que esses inimigos se tornem amigos. E por isso que isso, Jesus vai explicar. É muito fácil amar quem nos ama, difícil é amar quem não nos ama, ou quem nos odeia, quem deseja o mal para a gente, quem praticaria o mal se tivesse oportunidade. Se você virar as costas, ele vai lá e te dá uma punhalada. Amar esse tipo de pessoa é divino. É um poder que vem de Deus. E é claro que, como não há uma promessa de que esse inimigo se torne amigo, amar essa pessoa significa também saber que ele ainda é o seu inimigo. E você não vai ser bobo, né? Você não vai amar, dar a chave do seu carro, a chave da sua casa, deixar tudo aberto, dar tua conta bancária, porque ele vai te destruir. Você vai amar dentro daquilo que é possível amar. Então você vai amar tratando bem, dando aquilo que ele necessita. Ele precisa de proteção, você vai ser uma pessoa que vai ajudar a proteção dessa pessoa. Precisa de abrigo, você vai oferecer um abrigo dentro de umas condições de segurança. Isso é amar o inimigo. E Jesus fez isso muito bem. Mas Jesus fez muito mais do que isso. Ele transformou os seus inimigos em amigos. Agora, para aqueles que são amigos de Jesus, que são os cristãos que creem em Jesus, o exercício do amor é muito mais exigente e excelente. E ao mesmo tempo totalmente possível, apesar da nossa natureza contrária ao amor. E aí por isso que Paulo vai falar, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, ele está falando para uma igreja, para um povo muito cheio de poder de Deus, que falava línguas poderosas, línguas especiais, e até mesmo se pudessem falar o idioma dos anjos. Veja bem, essa é a ideia. Mesmo assim, não seria útil se faltasse o amor. E ele ainda explica, seria como um metal, como o sino que tocou, que só anuncia alguma coisa, mas não é vivo. Não tem valor em si mesmo, só faz barulho. E ele ainda fala mais, ainda que tivesse o dom de profetizar, no sentido de que falar da parte de Deus, pregar o evangelho como eu prego aqui, pregar a palavra e muitos outros que pregam, ainda que eu tivesse esse dom e conhecesse mais do que isso todos os mistérios, eu tivesse o conhecimento das coisas sobrenaturais e também de toda a ciência do mundo e também além desse mundo, ainda assim, se eu tivesse tudo isso, e ainda tivesse toda a fé,
E ele fala da fé, uma fé poderosa capaz de, com o poder da fé, eu creio e acontece, eu creio e os montes se mudam de lugar. Se eu tivesse uma fé dessa, um conhecimento desse, uma capacidade de falar da parte de Deus dessa forma, e faltar o amor, ele diz aqui, não tivesse o amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ou seja, eu fosse uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, dividisse tudo que eu tenho com aqueles que precisam, e não tivesse amor, nada disso que eu estou fazendo, que eu fizesse dentro dessas coisas enumeradas aqui por Paulo, nada disso me aproveitaria. E aí ele vai explicar por quê. Por que não há uma distinção muito grande entre todas essas, vamos dizer assim, esses dons, essas características que o ser humano, o cristão, inclusive, tem capacidade de fazer até melhor do que outros, e às vezes não faz, porque também é pecador desobediente. Mas mesmo que fizesse tudo certo, falta o amor. E aí ele vai dizer por quê? Porque o amor, ele é sofredor, ele suporta, é benigno, ele não é invejoso. O amor é capaz de suportar o sofrimento, é capaz de fato de buscar o bem. E o bem não é a minha vontade, a sua vontade, a vontade de cada um de nós aqui. O bem é revelado naquilo que Deus revelou através de seu Filho. E Deus revelou através de seu Filho que aquele que crê nele, seja como ele, haja como ele, viva como ele. Esse é o bem. Então, quando você se esforça para o bem do outro, você se esforça para que ele seja como Cristo. E o casal a mesma coisa. Vai buscar o bem, é benigno aí, no convívio do lar. Então um vai ajudar o outro a ser como Cristo, um vai ajudar o outro a sofrer os problemas, mesmo que os problemas ou a causa dos problemas sejam vocês mesmos. O amor não trata com leviandade, ou seja, não trata de forma ignorante, mal educada ou desrespeitosa. O amor trata com carinho, com sentimento. E o exercício do sentimento faz parte do amor. Porém, aqui fica claro, e nos outros textos, que o amor é mandamento, requer obediência. Eu não sinto vontade de amar. Ninguém perguntou nada para sentir nada. O que Jesus está dizendo aqui, o que a palavra está dizendo, é que você deve amar, tomar uma decisão e aprender com Ele, porque Ele também não sentia nada por mim e por você, porque a gente não prestava, mas Ele decidiu nos amar. Então nós devemos imitar esse amor, esta forma de amor. O mundo fala muitas coisas, que Jesus ama, que Jesus faz isso, Jesus aceita e tal. Jesus aceita, mas também rejeita aquele que não age como ele. E Jesus tanto aceita como não aceita, que quando ele recebe o pecador, ele fala assim: a tua fé te salvou, vai, não peques mais. E ele transforma essa pessoa para ela não pecar mais, para ela melhorar, para ela não agir como ela agia antes. Então esse é um amor de Deus, um amor que não passa a mão na cabeça, um amor que trata com sentimento, está escrito aqui, porém não aceita e não compactua com o pecado. E ele vai dizendo, não se ensoberbece, ou seja, não é o amor, a pessoa que pratica esse amor não se acha melhor que os outros, pelo contrário, se coloca como Cristo, que mesmo sendo Deus, não tomou para si o fato de ser Deus, preferiu se esvaziar. E ele se esvaziou e passou a maior das humilhações, que foi a cruz. Não, foi logo no começo, o nascimento. Jesus nasceu. Deus nascer é humilhação, porque ele se tornou homem. Acabamos de passar pelo Natal, uma prova de amor. Não foi apenas, claro que foi apenas a cruz, tudo que ele passou na cruz, mas desde o início em que ele nasce, ele escolhe nascer. Deus resolveu nascer por amor a inimigos. Isso é humilhação, porque ele não é homem, ele resolveu se tornar homem, se colocar numa posição de esvaziamento do seu poder, para ser como homem, passar pelas suas provações de homem e vencer todas elas, por amor. O amor não busca os seus interesses, seja quais forem. Meu interesse é ganhar muito dinheiro, meu interesse é que eu case, porque eu acho que se eu casar vai dar tudo certo na minha vida. O amor não busca esses interesses. O amor busca o interesse de Cristo na vida de cada um. O amor não se irrita. Ou melhor, ele não peca com a irritação.
Porque irritar, meu amigo, todo mundo, até eu, certo? Aliás, eu sou o mais. Se a gente fizer uma competição aqui, eu sou o mais irritado de todos. Gente, é verdade. Perguntem depois para minha esposa. Eu sou o mais irritado de todos. Mas como Paulo vai dizer em outro texto assim, ireis, mas não pequeis, existe possibilidade de eu estar irado e não pecar? Existe. Jesus ficou irado no templo quando viu o comércio na casa de Deus, e ele chicoteou todo mundo lá, e ainda assim não foi pecado. Então, não pretendo chicotear ninguém, mas é possível ficar irado e não pecar, porque pecar é não fazer o que Deus manda fazer, e fazer aquilo que você quer fazer, mas Deus não quer que você faça. Isso é pecar, é desviar o alvo, é querer satisfazer a sua própria vontade, quando a vontade de Deus deve ser satisfeita na nossa vida. Quando satisfazemos a vontade de Deus, nós percebemos assim, gente, eu jurava que se eu fizesse aquilo que eu queria, eu ia ser satisfeito. Mas agora eu resolvi obedecer a Deus, eu fiz o que Deus queria, e fiquei até com raiva, porque eu queria fazer outra coisa, mas eu fiz o que Deus queria. Eu fiquei satisfeito. Eu não tinha a menor ideia. Não sabia nem o que era bom para mim. E é isso mesmo, nós não sabemos nada. Quando no Velho Testamento a Bíblia fala para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, como amar o próximo como a nós mesmos se nós não sabemos nem nos amar? Porque nós não sabemos nem quem nós somos. Ah, mas a ciência diz muita coisa. Ok, mas é Deus que conhece todas as coisas. Ele vai dizer assim para a gente: eu criei você, você foi um desobediente e eu quero restaurar a sua vida. Essa é a realidade. E quando nós lembramos de quem nós somos, nós lembramos que nós não temos condições nem de nos amar, a não ser que Ele nos ame para nos ensinar a nos amar. E nos amar não é fazer o que a gente quer, é fazer o que Ele quer, que é melhor do que o que a gente quer. E quando fazemos o que Ele quer, nós conseguimos nos amar e amar o próximo. Porque aí nós amamos o próximo como a nós mesmos, dentro do padrão de Deus, não do padrão que a gente acha que deve ser. Muita gente usa esses textos para falar que a gente quer amar como a nós mesmos. Daí o cara é um maluco, o cara se droga, o cara bebe até cair, o cara se mutila e ele ama a si mesmo assim. E a gente vai amar o próximo assim? Claro que não, pô. A gente vai amar como Deus manda amar. E vamos lá. Então ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Oh, dificuldade, né? Mas como não suspeitar mal se eu estou lidando com outra pessoa tão pecadora como eu? Confiando em quem cura o pecador. Porque o pecador não é capaz de falar a verdade. A não ser que o Espírito Santo que nós cantamos aqui move em nós, ele mova nas nossas vidas para que façamos aquilo que é certo e possamos dizer a verdade. E aí nós não vamos mais agir como mentirosos, e aí o amor nesse sentido vai poder confiar porque essa pessoa está falando a verdade, e é a verdade que vem de Deus. E quando o cônjuge ou até mesmo um amigo, né, em qualquer relacionamento da vida, ele falha, ele peca, ele é pego na mentira, agora não dá mais para acreditar. É verdade, mas nunca deu para acreditar. Quando que deu para acreditar em pecadores? Nunca. Então o que mudou? Nada. Porque a gente não acredita em pecadores, a gente acredita em Deus. E o Deus que move os pecadores para falarem a verdade e viverem em verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O amor nunca falha. E essa expressão vocês precisam anotar, deixar guardado, fazer um quadro. Sabe por quê, queridos? Porque quando Paulo está avisando a igreja de Corinto que o amor nunca falha, ele está dizendo assim, para muitos casamentos, para muitos relacionamentos, para muitos amigos da igreja, irmãos da igreja, que estavam em brigas, em confusões, e ele estava dizendo assim, porque eles diziam, não, mas eu amo, eu tenho amado, eu tenho profetizado, eu tenho dons de língua, profecia, e eu sou um homem que foi, uma mulher que foi alcançada por Deus, eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu tenho amado. Aí ele diz assim, o amor nunca falha. Se a vida de você está falhando, não tem amor, porque o amor não falha. É simples assim. E aí a gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem assim, poxa, acabou o casamento, acabou aquela amizade, acabou aquele compromisso, acabou porque, faltou amor. Acabou, melhor, já ouvi falando assim, o amor acabou. O amor acabou? Então não era o amor de Deus, porque o amor jamais acaba.
a gente precisa dizer que nunca houve amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus. Por isso nós devemos nos apegar a esse amor, ter experiências com esse amor e conhecer esse amor. E como eu li em 1 João, só conhece esse amor quem conhece a Deus, e só pratica esse amor quem conhece a Deus. Portanto, conheçamos a Deus, porque Deus é amor. Continuando, aí ele vai falar muitas coisas, eu vou pular um pouquinho, mas ele vai dizer que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele está dizendo assim: nós estamos vivendo um momento de transição, em que um dia Jesus virá para nos buscar, e esse momento é um momento de praticar os dons que Ele nos deu, como igreja, como cristãos, e dons de profetizar, de pregar, e ter a fé, uma fé poderosa e tudo mais. Ele vai dizendo, e tudo isso é finito, e tudo isso não é completo, por mais que seja perfeito em Deus, é para o tempo presente, mas não para a eternidade. Entretanto, o amor que nunca acaba é para a eternidade. E aí ele termina dizendo assim, como se dissesse assim: todas as coisas passarão. Ele vai dizer: a profecia passará, o conhecimento dos mistérios será aniquilado, a ciência humana e sobrenatural que seja, serão aniquilados. Somente o amor vai permanecer. Somente o amor. E ele termina o seu texto dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança. E vale explicar por que permanecem a fé e a esperança. Porque só com fé, ou seja, crer em Jesus, que eu posso conhecer esse amor. E esperança, porque só esperando naquilo que de fato vai acontecer, que é o retorno de Cristo, é que seremos completos nesse amor. E aí ele diz: permanecem a fé, a esperança e o amor. E ele deixa claro que destes três o maior deles é o amor, porque o amor jamais acaba. A fé termina quando Jesus vier, porque eu não precisarei mais de fé quando ele estiver aqui comigo. Ele vai estar aqui, com a gente aqui. Pronto, eu não preciso crer em nada, eu estou vendo. Fé quando eu não vejo. A esperança, eu vou esperar o quê, se já chegou? Não há necessidade de exercermos esses dons, mas o amor será para toda a eternidade. É claro que Jesus nos ensina, e nós vamos fazer esse exercício aqui, que o casamento é para esta vida. Até o casamento termina com a morte. Jesus ensinou isso: não se dão em casamento após a morte. Portanto, o casamento termina até que a morte, separe o casal. Só com a morte. Inclusive, deixar bem claro, só com a morte. Nada pode separar o casal, a não ser a morte. Mas o amor é maior até do que o casamento, porque ele transcende o tempo. O tempo corrompe e apodrece coisas, estragam comida deixada fora da geladeira, uma casa linda construída e deixada lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela começa a estragar, porque o tempo vai passando e a lei da entropia vai corrompendo e destruindo todas as coisas. Tudo estraga, mas o amor não. O amor não estraga. O amor permanece para sempre. Um dia vocês serão separados pela morte, mas o amor vai permanecer. Portanto, apeguem-se ao amor. Creiam e vivam e exerçam esse amor. Creiam no amor. Deus é amor. Tenham experiências com esse amor. Jesus Cristo revelou o amor de Deus se entregando por nós. Vivam e morram por esse amor. E assim vocês serão preservados por toda a eternidade. E o casamento aqui na terra, que é somente para esse momento da terra, é para expressar a glória de Deus, expressar o amor de Deus, que as pessoas que estão aqui, outras que virão, conheçam o amor de Deus através do casamento de vocês. É isso que eu queria deixar para vocês. Para tanto, o Senhor nos abençoe, abençoe vocês, e eu tenho certeza, não porque eu confio no pecador, nem em mim e nem em qualquer um aqui, mas é porque eu confio no Senhor que está agindo na minha vida e na vida de vocês. O amor jamais acaba.